Você tem medo para falar em público? Às vezes dificuldade em participar de uma entrevista pessoal? Então seguem aí 6 dicas para te ajudar com esse medo. E a última dica pode te ajudar com muitos outros medos. Mas antes disso, se você puder me acompanhar nas redes sociais para que nós possamos produzir mais materiais como esse, eu serei grato. Primeira dica: aparência. Você já ouviu o ditado, a primeira impressão é a que fica? Pois é, muitas vezes nós pecamos, nós erramos e nós não sabemos aproveitar ali o momento a qual estamos nos apresentando. Cuidar do penteado, da maquiagem, da roupa adequada para aquilo que você e o ambiente que você está se apresentando. Então, a aparência é muito importante. Saiba que a aparência ela chega primeiro que as suas palavras e ela é lembrada depois das suas palavras. Segundo, leitura. Leia muito. Leia o material no qual você baseia a sua palestra, baseia a sua apresentação. Leia outros tipos de leitura, romance, leia aventuras, leia dramas, terror. E quando fizer essas leituras, tente ao máximo sentir aquilo que você está lendo. Porque além de melhorar o seu vocabulário, você também vai poder aprender a lidar com os sentimentos. Você já viu aquela palestra onde parece tudo artificial? Muitas vezes é porque a pessoa não consegue expressar o sentimento daquilo que está falando. E a leitura é muito importante. Terceiro, tenha inspirações. Procure se inspirar em pessoas que já possuem aí certa experiência naquilo que você queira se aplicar. Por exemplo, eu me inspiro em John Maxwell, me inspiro em Max Lucado, me inspiro no Augusto Cury, me inspiro no Leandro Carnal, me inspiro no Felipe Pondé e muitos outros. Eles estão presentes tanto na minha maneira de pensar, como na minha maneira de falar e de palestrar. Então procure pessoas, leituras, vídeos, daquelas pessoas que possam te inspirar e você possa aprender com eles. Quarto, aprenda a usar o espelho. Antes de fazer qualquer apresentação, de fazer qualquer entrevista, vá para a frente do espelho e se apresente para si mesmo. E ao se apresentar, olhe a gesticulação do seu corpo, olhe as articulações da sua fala, se ouça ao mesmo tempo que você se enxerga naquele ambiente. Isso é muito importante. Muitas posturas, muitos momentos ali que poderiam ser evitados acontecem diante do espelho. Às vezes a pessoa ela vai para uma apresentação, acha que está abafando, acha que está no seu melhor momento, porém não pôde perceber que se estivesse diante de um espelho, ela poderia melhorar ainda mais aquilo que tem e corrigir erros que podem ser fatais numa apresentação, numa entrevista. Quinto, anotações. O material que você vai palestrar, a entrevista que você vai fazer, faça primeiro um resumo. Leia aquele resumo 1, 2, 3 vezes. Depois anote os tópicos apenas. E tente palestrar apenas lendo os tópicos, apenas observando esses tópicos. E depois você apague os tópicos e coloque apenas palavras-chave para cada momento da sua apresentação. Isso é muito importante, para que nós possamos ter uma organização, uma apresentação com começo, meio e fim. E não tem nenhum mal se a oportunidade ela lhe permite ter anotações, faça isso. Agora, se você for para uma entrevista, por exemplo, de emprego, mudança de cargo, que você não possa levar anotações, treine com essas anotações antes, leia elas e aí treine em frente ao espelho, conforme já falamos. E sexta e última dica, e essa vale não apenas para o medo de se apresentar, mas vale também para muitos outros medos. Dias, horas, até mesmo meses antes de fazer sua apresentação, se imagine fazendo a apresentação. Imagine cada detalhe. Por exemplo, se você vai apresentar um trabalho na faculdade, dias antes,
no momento de você dormir, separe alguns minutos, feche os olhos e se imagine apresentando. Se imagine entrando no ambiente, se imagine sendo anunciado, se imagine naquele momento ali com cada detalhe que poderia acontecer. Faça isso 1, 2, 3, 4, 5 vezes, quantas vezes necessárias. Eu vou dar um exemplo bem prático. Eu sou uma pessoa que eu tenho medo de altura, morro de medo de altura. E meu cunhado certo dia falou para mim, vamos pular de paraquedas? No impulso, eu falei, vamos, fiz minha inscrição, paguei. Depois que eu paguei, bateu o arrependimento. Como eu tinha ainda alguns dias para aquele momento, eu passei a todo dia antes de dormir me imaginar naquele salto. Me imaginava entrando no avião, me imaginava vestindo a roupa, me imaginava o avião subindo, me imaginava saltando, me imaginava cada detalhe da queda. E aquele imaginário era tão forte que as sensações do pulo eu sentia ali naquele quarto, sentia na minha cama ao imaginar isso. Chegou o grande dia, eu fui saltar e aquele medo já não me dominou e eu pude desfrutar cada detalhe do salto, porque eu já tinha me exercitado, eu já tinha sentido aqueles momentos antes e na hora do salto eles já eram comuns. Então essas são 6 dicas para você se apresentar em público ou fazer a sua entrevista pessoal e eu espero que te ajude. Um abração e até a próxima!